Aí, esse slide é muito legal, não é não? Um monte de gente bonita, não é não? É a mesma coisa aqui na igreja. A hora que eu paro, olho assim, vejo um monte de gente bonita, né? É muito gostoso, né? A gente poder estar de novo se cumprimentando, apertando a mão, abraçando. Calma nos beijinhos, hein? Agora, qual é a diferença entre essas pessoas? Bastante, né? Um é loiro, tá escuro, mais claro, o outro é mais rechonchudinho, o outro é mais magrinho, tem os olhos puxados. Tem bastante diferença, né? Legal. Fisicamente a gente pode perceber que tem bastante diferença. E quanto à personalidade dessas pessoas? Simplesmente olhando não dá para dizer nada, né? Não dá para dizer se a pessoa é nervosa, se ela é calma, se ela é alegre, se ela é triste, se é rancorosa, se é vingativa. Não dá para saber. Legal. A gente precisa conhecer elas bem de pertinho para poder saber, né? Como que essas pessoas são. E depois que a gente conhece as pessoas, a gente pode saber um pouco sobre elas. Temperamento, comportamento, caráter, virtudes, qualidades e até defeitos. Pensou que não ia ter defeito, né? Tem defeito também. Agora, uma outra pergunta. É possível saber qual dessas pessoas são salvas em Cristo? Não responde pergunta minha, que é tudo capciosa. Minhas perguntas, tudo deixa o pessoal pecar. Então não responde, você só ouve, pensa, senão você vai pecar. Tá? É complicado. Mas eu concordo com você. Não dá para saber. Não dá mesmo. O fato é que a gente não tem como saber quem é e quem não é salvo. Até a pessoa que anda do teu lado, você não consegue saber se é ou se não é salvo. Aí, Betão, aí você já está começando a pegar pesado. Não, vamos devagarzinho, né? Essa convicção de salvação, só a pessoa e Deus sabe. Por mais triste que seja essa notícia, ela é um fato. A gente pode até imaginar que a pessoa seja salva pela manifestação do fruto, né? Fruto do Espírito. Mas mesmo assim a gente pode se enganar. Quem já viveu em igreja há um bom tempo sabe o que eu estou falando. Do nada você vê uns negócios acontecendo dentro da igreja e fala assim, não, aquele irmão, não acredito. Aquele pastor, não pode ser. É complicado esse assunto, muito complicado. Não sabemos, inclusive, se ela serve ao inimigo, às vezes sabendo e às vezes não sabendo. Opa, peraí, eu não entendi. Você está dizendo que pode ter alguém dentro da igreja que pode servir o inimigo. Será que a gente pode perceber se uma pessoa serve a Deus ou ao inimigo? A expressão exterior pode revelar a salvação? A expressão exterior, o meu estereótipo, pode expressar a minha salvação? Não dá para saber. Não dá. Quando a gente olha para um viciado, normalmente a gente rotula ele como um ímpio. Aquele cara é um condenado. Sua imagem exterior revela para a gente e a gente começa a pensar assim. Porque o estereótipo dela mostra uma coisa para a gente e a gente já cria uma avaliação. Agora, a gente está certo nessa avaliação? O corrupto usa terno e gravata, perfume importado, anda de paletó de linho, às vezes de primeira qualidade. E é mais ímpio do que um viciado em droga.
A imagem exterior nos leva a pensar o quê? É comum a gente rotular uma pessoa pela sua imagem exterior. Agora, a gente está certo nessa avaliação? É complicado. A palavra já nos ensina alguma coisa. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Aquele que faz a vontade de meu Pai é o que vai chegar no reino de Deus. E aí, ele está usando paletó, gravata, terno, bonitinho, está fazendo a vontade de Deus? Às vezes, aquele viciado que está na rua lá, pode ser que ele faça a vontade de Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. É estranho, em relação a essa ideia, é que a imagem exterior em nada deveria interferir na nossa avaliação. Então, como a gente pode identificar um e outro? Como é que a gente pode identificar um e outro? Betão, você é chato, hein, meu? Sou. Eu sei que eu sou chato. Como que a gente pode separar um do outro? Nós temos essa capacidade? Não. Nós temos a condição de separar quem é salvo de quem não é salvo. O tema que eu estou propondo hoje já foi discutido entre Jesus e seus discípulos. A gente vai ver lá agora na Bíblia, no livro de Mateus. E é uma sequência interessantíssima no livro de Mateus, Mateus 13. A gente vê uma sequência de 7 parábolas lá, que são muito lindas, e fala do reino de Deus. Vem primeiro a parábola do semeador, depois a gente tem a parábola do joio, a gente tem a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento, do tesouro escondido, da pérola e a parábola da rede. Todas essas parábolas falam do reino de Deus. Não vou falar de todas. A explicação da parábola do semeador, a gente tem a menção do coração duro, no verso 10 ao verso 15 de Mateus 13. E no verso 11, a gente percebe que o entendimento das parábolas era dirigido somente aos discípulos de Jesus. Era exclusivamente para os discípulos. Ele conta a parábola para um grupo de pessoas, mas ele só explica para os discípulos. Ele não explica para todo mundo. É muito interessante essa parábola. E o fato é que a compreensão das coisas do reino de Deus tem o objetivo de alcançar somente aquelas pessoas que Deus deseja alcançar. Tem um foco. Agora, quem são aqueles que Deus escolhe? É outra questão. Aqueles que Deus escolhe não é problema nosso. Isso é um problema de Deus. O fato é que existe uma guerra, uma tensão, e a gente não sabe como a gente é capacitado para isso. Jesus já venceu essa guerra quando ele foi crucificado. Essa guerra espiritual. Deus vence ela. Jesus vence ela na cruz. Ele mostra para o inimigo que ele vence a morte. Ele dá a condição de nós sermos salvos nele. Eu hoje vou estar falando sobre a parábola do joio e do trigo. Então vamos lá, a gente vai ler hoje o texto a partir do verso 24. Mateus 13, verso 24. Todos os textos eu ponho no slide para facilitar, mas quem quiser acompanhar na Bíblia, por favor. Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quer
Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por essa ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Vamos orar? Pai de amor, a gente te louva, Pai, pelo teu carinho, teu cuidado, pelo teu sacrifício na cruz por nós, Pai. Somos pecadores, Deus. Perdoa os nossos pecados, mas, Pai, dilata os nossos corações. A gente precisa compreender a tua palavra com profundidade para poder te servir com qualidade. E quanto mais o Senhor nos fala, mais a gente percebe o desejo e a vontade de servir a vontade do Senhor, Pai. A gente quer fazer a tua vontade na nossa vida. A gente quer chegar no reino do Senhor, Deus, para te louvar e te engrandecer por tudo que o Senhor já fez, que o Senhor tem feito no nosso meio. Então, Deus, aqui e agora, hoje, trabalha nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas mentes, para que sejamos novamente transformados pelo teu amor. Nós te louvamos, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Isso foi só o comecinho. Vamos lá? Lendo esse texto, a gente percebe Jesus usando a analogia da agricultura, analogia agrícola, no reino dos céus, para falar do reino dos céus. E essa forma, na época dele, era muito eficiente, porque o público dele era um público de pessoas que mexiam com a agricultura. Alguém aqui já plantou alguma vez joio? E trigo? Entendeu? É complicado, né? Mas tomate, alguém já deve ter plantado, uma árvorezinha aqui e ali, né? Uma alfacezinha, essas coisinhas, tudo bem, mas não é isso. O pessoal lá tinha hábito de plantar mesmo. Alguém já viu o grão de mostarda? Já viram o tamanho daquele negocinho? Já viram o tamanho que fica aquilo lá? É um negócio impressionante, né? Agora, vamos prestar atenção no negócio. Essa imagem que eu tenho separado aqui, ó, essa é a imagem de um campo de trigo. Gente, é bonito pra chuna, não? Parece ouro, assim, plantação de ouro, né? Agora eu vou mostrar outra aqui, ó, a imagem do trigo verde. Esse é o trigo verde. Bem diferente, né, não? Aquele lá é o trigo maduro já. Esse daqui é o trigo, ele tá verdinho, tá acabando de crescer. Agora, de novo, a imagem do trigo maduro. Esse é o trigo maduro, pronto para colheita. Prontinho para ser colhido. Agora a imagem do trigo e o joio. Olha lá. Pronto. Eles são parecidos? São. São diferentes? São. São parecidos? São. Será que se eu fosse lá e arrancasse, eu poderia pegar um trigo no meio do joio? Pode ser, mas é interessante. Agora uma outra imagem do trigo e do joio. Esse é o trigo e do lado é o joio. Separados para exposição. Interessante, eles são bem diferentes, né? Vamos lá. Para nós é difícil a gente identificar essas plantas, porque a gente não é agricultor. A gente não mexe com isso, não está com esse negócio. Eu nunca plantei, nunca cultivei, nunca adubei, nunca molhei nada. Aliás, o trigo, para mim, eu só conheço o trigo na versão pão. Né? Tem gente que conhece o trigo na versão bolacha. Não é não? Falar, às vezes, o trigo na versão farinha de trigo. Mas o trigo assim, nunca na vida. Tem gente que... Eu não sei se vocês sabem, mas vocês já viram, às vezes, aquelas plantas que você põe para decorar, assim, aquele negócio fica duro, assim, do lado, que falam que é trigo? Ele é o joio. Só para deixar vocês bem tristes, tá? Ele não é o trigo, ele é o joio. Que é o joio que consegue ficar em pé, duro daquele jeito lá, e se apertar, não tem semente.
É muito interessante. Bem, agora o joio. A única coisa que passa em nossas cabeças em relação ao joio é o quê? É que ele é do mal, né? A gente já rotula o joio. O joio é do capeta, né? Não? Se trigo é de Deus, o joio é do capeta, né? Não? Quem plantou ele não foi o dito cujo? No período de Jesus, nesse momento em que ele citou essas parábolas, essa linguagem era muito comum. E essa forma de explicação era eficiente naquela época, porque era comum essas pessoas verem essas plantas nos campos. O estranho é que muitas pessoas usam essa frase: temos que separar o joio do trigo. Quantas vezes alguém já ouviu essa frase? Temos que separar o joio do trigo. Não tem a menor ideia do que ela está falando. A pessoa que usa essa frase, ela não tem a menor ideia do que ela está falando. Não dá para fazer isso. A pergunta a ser feita é assim: será que é possível separar o joio do trigo? Não, é instigante isso. É instigante porque o texto, os trabalhadores do Senhor chegam lá. Queres que arranquemos o joio? Né? A impressão que dá é que eles identificaram o joio e que eles querem arrancar o joio. Né? Mas a maioria das vezes parece que sempre a gente está tentando separar esse joio do trigo, quando na realidade essa função não compete a gente. Pior é que não é a nossa função. A gente não deve fazer isso, não é permitido. Observe alguns textos aqui, olha aqui, Mateus 13, 28. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse-lhes: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Mas nas palavras citadas pelo pai de família, a parábola havia um risco. O risco era arrancar o trigo junto com o joio. O pai de família aqui representa a pessoa do nosso Deus e Pai. Ele demonstra um cuidado enorme com quem? Com os santos, com os separados, com os escolhidos. Com aqueles que compreenderam a palavra. E a gente precisa ter cuidado com eles também. Esse texto aqui está falando muito com a gente, igreja. O cuidado de Deus vai além do nosso entendimento. É fácil a gente olhar e rotular. Ah, aquela irmãzinha de rosa lá é meio esquisita. A senhora não, é a minha aqui, que assim dela eu posso falar mal, que se ninguém ficar bravo comigo. Viu? Ela é meio estranha. Não sei se é para mim, eu acho que ela nem convertida é. Viu? Olha esse versículo. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Apesar de não podermos separar o trigo, os piedosos, os sinceros, os verdadeiros cristãos surgem num momento em que as coisas realmente ficam complicadas. Na hora que acontece a tensão no meio da igreja, é que você vê quem que é de Deus e quem está ainda balançando, está começando a aprender, está começando a compreender essas coisas. E não compete a nós, em nenhum momento, agirmos como juiz. A gente não tem a capacidade de Deus. A gente não tem como ver quem serve a Deus e quem serve ao inimigo. Betão, dentro da igreja? A gente precisa ter cuidado com essa questão. O fato de uma pessoa ser viciada em drogas não quer dizer que ela sirva ao diabo. Presta atenção, gente. O fato de uma pessoa ser prostituta não quer dizer que ela serve ao diabo. O fato de uma pessoa ser pobre não quer dizer que ela sirva ao diabo, porque nunca prosperou na vida. A pessoa ela é ruim, ela é dura, ela tem problema financeiro porque ela nunca prosperou na vida. Pecadora.
Nunca ouviram isso? O fato de uma pessoa ser difícil não quer dizer que ela serve ao diabo. Mas esse cara não concorda com nada do que eu falo. Esse cara é uma íngua, ele está sempre arrumando confusão no meio da igreja. Toda discussão ele está lá para ser o cara chato. Não é porque uma pessoa é violenta que não quer dizer que ela sirva ao diabo. Temperamento, tem gente que tem temperamento descontrolado. Não é porque uma pessoa é ladra que ela deve, que ela não quer dizer que ela sirva ao diabo. Acho que aqui eu apelei demais, né? Mas tudo bem. Tem o tempo dela. Não é porque uma pessoa pecadora quer dizer que sirva ao diabo. Nós não somos Deus. A gente não tem o direito, a gente não pode condenar ninguém ao inferno. A gente não pode condenar uma pessoa sem conhecer ela de jeito nenhum. Se uma dessas pessoas que eu citei entrar aqui na igreja, a gente tem a obrigação de recebê-la com amor, carinho e atenção. Se entrar uma prostituta, se entrar um viciado, se entrar um ladrão, se entrar um drogado, se entrar o que for aqui dentro, a gente tem que receber a pessoa e falar de Deus para ela. Eu não posso chutá-lo para fora. No sentido de instruí-la, anunciá-la a palavra de Jesus, até que um dia essa pessoa venha reconhecer que é uma pecadora. E se for da vontade de Deus, ela vai reconhecer a sua condição de pecadora. Ela vai se arrepender, vai renunciar à vida de pecado e viver para servir a Deus, fazer a vontade de Deus. E adorar a Deus de domingo aqui, ó, sentado na igreja. Eu vou falar para vocês, eu sou um desses. Eu não me converti com 10 anos de idade. Eu não nasci em lar cristão. Eu me converti com 33 anos de idade e eu era um tranqueira. Dos bons. Bem, acho que todo mundo aqui foi tranqueira no passado, ninguém vai conseguir escapar dessa, não. Pode ter nascido até em lar cristão. Todo mundo aqui foi um pouquinho sem vergonha, safadinho. Né? Até um dia que descobriu que era safadinho. E realmente se arrependeu do seu pecado. Eu sempre ouço. É assim, deixa eu voltar aqui. É assim que a gente deve fazer, é assim que a gente deve pensar, é assim que a gente tem feito, é assim que a gente tem praticado o evangelho quando aparece alguém que a gente vê, a gente já rotula ele. É assim que a gente tem vivido o evangelho, até na igreja. A nossa atitude, o nosso comportamento tem mostrado a pessoa de Jesus, sem rotular quem a gente olha assim na primeira vista. Gente, eu sou complicado nesse sentido. Eu também tenho um hábito horrível. Na primeira vista eu olho e falo assim, não vou nem falar o que eu pensei. Eu sempre ouço que a gente não deve julgar ninguém. Estou errado? Eu não sei qual é o entendimento que as pessoas têm em relação à questão de julgar. A Bíblia, o tempo todo, nos ensina a julgar. Betão, você está arrumando outro campo complicado. Tô. A grande questão é como é que muitos se confundem entre julgar para ajudar e julgar para condenar. A gente não pode condenar ninguém. Roubar é certo? Não responde. Quem rouba faz o que é certo? Não responde, meu irmão. Só ouve aí. Ó. Ele está orando ali, né? Não, não é certo. Roubar é errado. Essa conclusão é um julgamento, é ou não é? Eu não julguei? Roubar é certo? Não, é errado. Então eu julguei. Eu julguei uma situação, se ela é certa ou se ela é errada. Presta atenção. Vamos analisar uma situação. Eu analisei uma situação e percebi que era errada. Eu fiz um julgamento ou não fiz? Fiz um julgamento.
Eu lancei uma sentença? Não. Eu fiz um julgamento. A sentença eu não posso lançar. Aquele cara é um viciado. Ele parece que é um tranqueirinha. Eu sentenciei ele? Não. A gente tem situações dentro da igreja que a gente vê que a gente tem que chegar lá e tomar uma posição, senão a gente não está cuidando. Nós não temos a capacidade de sentenciar. Sabe por quê? Porque a gente não sabe distinguir o joio do trigo. Esse cuidado que Jesus está nos ensinando. No capítulo 15 de Lucas, ele cita, capítulo 15 de Lucas, quando ele cita as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, ele nos ensina que um pecador arrependido é motivo de alegria no reino de Deus. É muito interessante. Lucas 15, verso 7. Digo-vos assim, haverá muito júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Seguindo a mesma ideia, Lucas 15, 10. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ele lança essa ideia na parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. E apesar de ele não citar essa frase na parábola do filho pródigo, a ideia é a mesma. Há júbilo no céu quando o filho pródigo se arrepende. Preguei recentemente o Filho Pródigo aqui. O texto é maravilhoso. Para Deus, o que realmente importa é a sinceridade do coração. O interior, não o exterior. Se a pessoa que está procurando ajuda espiritual, a gente tem que ajudar, a gente não pode recusar essa pessoa. Deus é quem convence o pecador dos seus pecados. Isso foi tão difícil para mim entender, gente. A gente, quando mexe com o evangelismo, a gente fica com a ânsia, o desejo de ver a pessoa ser transformada. Mas não é toda vez que a gente prega o evangelho para uma pessoa que ela aceita Cristo. Nem a maior parte das vezes a pessoa se distancia. A gente já teve caminhando com algumas famílias assim, com uma decepção tão triste no final. Aí eu sofri algumas vezes no começo, principiante em evangelismo, até que um dia eu entendi com mais clareza. Jesus vai vivo ao céu e envia o Espírito Santo. Olha como que é interessante. João 16, 7, 8. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem convence. Ele convence o mundo de pecadores, do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence é você e eu? Não. Deus pode convencer quem ele quiser. Quem ele quiser. Deus pode convencer o viciado, a prostituta, o pobre, a pessoa difícil, o violento, o ladrão, até o pecador. O texto que a gente leu está falando de um fato que a gente vive em todas as nossas igrejas hoje. Eu já vi pessoas que pareciam ser anjos enganar irmãos piedosos. Eu já fui enganado por irmão que parecia anjo. A gente tem alguns testemunhos fortes nessas decepções que a gente teve dentro da igreja. Como também já vi pessoas que pareciam servir ao diabo, ser mais piedosas do que muitos cristãos. Olha o disparate.
O servo do cão era o cara, mas o cara fazia e acontecia. Quem é o joio? Melhor, quem é o trigo? De novo, dá para me identificar? Põe a próxima. Quem realmente ama Jesus? Será que a gente consegue identificar? Eu vou dar um testemunho rápido. Tinha um irmão na igreja, chegou de São Paulo, a gente era lá de Ribeirão Preto. Família linda, maravilhosa, precisando de ajuda. Um irmão da igreja foi lá e deu um carro para ele trabalhar. Aquele menino começou a trabalhar, fez bastante dinheiro com aquilo, começou um baita de um negócio legal. Aí ele pediu ajuda para outro irmão, o irmão foi lá, entrou na sociedade com ele, com 3% da sociedade. Eu não sei se vocês conhecem o termo papagaio. Alguém sabe o que é papagaio no meio comercial? Não? Aqui eu acho que não tem, né? Você é o único que deve saber mais ou menos o que é papagaio no meio comercial. O cara soltou um monte de duplicata para conseguir ir no banco trocar por dinheiro. Só que ele não vendeu nada daquelas duplicatas. Ele fez na época mais ou menos 1,5 milhão em dívida no banco. Pegou o dinheiro, enfiou no bolso e sumiu com o dinheiro. Ele não pagou ninguém. Aquele irmãozinho que entrou com 3% lá na sociedade do cara ficou enrolado um tempão para pagar essas dívidas. Problema salarial. Irmão, você chegava nesse cara para pedir ajuda para a igreja, ele arrancava assim, checão, quanto você quer? R$1.000? Tô. Você olhava pro cara e falava assim, esse cara é um anjo, esse cara é bom demais, que coisa boa. Quando aconteceu tudo isso, depois eu comecei a ajudá-lo, porque eu amava a filha, a mãe, a sogra, o sogro. A gente dava uma cesta básica para eles todo mês, porque eles não tinham o que comer. Passou muito tempo a gente ajudando esse povo. Eles chegavam em mim e falavam assim, Betão, como é que você ajuda ele? Eu falei assim, cara, eu ajudo eles porque eu não sei. Porque eu acho que eu tenho que ajudar. Eles moraram numa casa minha, que eu tinha em Ribeirão Preto, eles detonaram a casa, não pagaram aluguel um tempão. Dá para identificar quem é joio e quem é trigo? Eu vou dizer um negócio para vocês. Eu tenho dúvida se ele é joio ou se ele é trigo ainda. Porque ele ainda está no reino. Julgamento, meus irmãos. Cuidado com julgamento. A gente nunca sabe quando essa pessoa vai ter o coração transformado. Nunca. Faz o que você tem que fazer e deixa Deus fazer a parte dele. Até esse momento, o público que ouvia Jesus não compreendia claramente o que Jesus estava ensinando sobre o reino de Deus. Jesus, na verdade, ele não tinha o interesse de que o povo, de modo geral, aqueles que estavam ali ouvindo aquela coisa, aqueles que tinham o coração duro, compreendesse a parábola do semeador. Eu volto com a mesma ideia da parábola do semeador, né? E é o que ele menciona em 13:15. Aqui, ó. Por que o coração desse povo está endurecido? É a palavra do semeador aqui. Mateus 13:15. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os seus olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Presta atenção. Não suceder que vejam, ouçam, entendam, se convertam e sejam por mim curados. Deus não queria que esses caras entendessem o evangelho. E da mesma forma que Jesus explica somente aos discípulos a parábola do semeador, Jesus esclarece a parábola do joio, somente para os seus discípulos. Olha lá, Mateus 13:36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé dele, os seus discípulos, dizendo, explica-nos a parábola do joio do campo, porque a gente não entendeu nada.
O senhor só fala em parábola, a gente não compreende nada do que o senhor está dizendo. Dá para o senhor ensinar para a gente, por favor? Aí ele pega e explica. 37 e 38. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo é quem semeou. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros? Os anjos. 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu juro para vocês, eu nunca gostei de ouvir isso aqui, não. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vocês estão ouvindo? Então, se coça. Presta atenção. Aqui a gente tem tanta verdade bíblica. Nesse trecho, Jesus revela as verdades bíblicas relacionadas ao reino de Deus, em relação ao juízo final. Juízo final. Que são importantes de serem comentados, de serem mencionados. Ele, verso 37, e ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, só Jesus. Só em Jesus a salvação. É ele quem planta a boa semente. É ele quem vem e põe a semente dentro da pessoa. Essa frase, de novo, mostra que não há meios do homem, por vontade própria, alcançar a salvação. É Deus que vai lá e faz essa situação. A boa semente é plantada por Jesus. O campo é o mundo, onde nós cristãos estamos e estaremos até a volta de Jesus. É no mundo. É por esse motivo que a gente deve viver para servir ao Senhor. A boa semente são os filhos do reino. A nossa função é ser semente. A nossa função é sair por aí, comissionar a ordem de Jesus, pregar o evangelho. Aqui eu tenho uma advertência. A gente tem pregado o evangelho? Não responde. Pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, para que no momento oportuno Deus venha alcançar aqueles que ele está escolhendo, aquele que ele escolhe. Os joios são os filhos do maligno. Próximo slide. O fruto do joio são os servos do maligno. Apesar de ser uma guerra vencida por Jesus, sempre haverá servos do inimigo no nosso meio. Gente, essa é uma realidade que a gente não pode negar. A nossa luta é o tempo todo. Eu não posso baixar a guarda. É o tempo todo. O inimigo que semeou é o diabo. O inimigo está no campo, semeando, e semeando o mal. Semeando coisa difícil, coisa ruim. A ideia é que sempre vai ter um servo do inimigo no mundo e na igreja. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. A ceifa é o fim do mundo. Juízo final. Aí vai haver a colheita do joio. É nesse momento que o joio é arrancado. Quem vai arrancar o joio, então, não somos nós. São os anjos de Deus. Eles vão chegar lá e falar: ah, você é joio. Está fora. E vai juntando, faz um chumacinho assim, para depois torrar, tosar, queimar um pouquinho. Existe uma característica muito interessante do joio em relação ao trigo. Verso 13 e 30. Só relembrando. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa,
direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. O texto mostra que somente depois de crescerem é que o joio pode ser colhido. Na agricultura, em pesquisas, eu verifiquei que o joio só é identificado depois que ele fica maduro. O joio só é identificado quando ele fica maduro. É o que a parábola ensina. E seguramente quem mexe com plantação deve saber. Quando o trigo fica maduro, a semente pesa e ela se curva. O trigo. Ela se curva. Essa é a imagem do trigo maduro. E essa analogia é simples. O cristão, quanto mais maduro, mais humilde ele se torna. O que serve ao inimigo nunca se curva diante de Deus. Nunca se humilha. Ele vai continuar assim. Duro. Eu tenho um irmão, eu já citei ele aqui, o Leandro, viciado em droga, ouviu da palavra, continuou viciado em droga, largou a família, chegou na beira da calçada, lamber calçada, porque a droga estava consumindo ele. Ele não conseguia largar das drogas. Aí foi a hora que ele sentiu, ele percebeu Deus falando profundamente no coração dele. Ele falou: se eu não largar as drogas, eu nunca vou me recuperar. Eu tenho que buscar Deus de uma forma mais vigorosa, mais firme. Esse homem hoje é pastor. Mas ele falou que o drogado, enquanto ele não chega lá na sarjeta, não reconhece a condição podre que ele está, condição de pecador, que é o que acontece com todos nós pecadores, não tem jeito. Você nunca vai compreender o evangelho. E eu volto a afirmar aqui, evangelho emocional não salva ninguém. Evangelho emocional não salva ninguém. O evangelho que converte é o evangelho de consciência, arrependimento de pecado, dilatação de coração. O cristão, quanto mais maduro, mais humilde ele se torna. A explicação da parábola se encerra assim. Pois assim como, verso 40 e 43, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse encerramento não é agradável. Mas a gente tem que considerar aquele que não se curva para a majestade de Jesus, infelizmente, já está condenado. Jesus veio para aqueles que se arrependem dos seus pecados e servem em espírito e em verdade. Olhem somente para Jesus. Olhem somente para Jesus. Vocês não têm que olhar para pastor, vocês não têm que olhar para ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Só Jesus. E sirva Jesus, mas sirva de todo o seu coração. Todo o seu coração. Isso é muito profundo. Amém?